Olá pessoal, aqui é a nossa terceira videoaula da disciplina de CFB. Nosso conteúdo de hoje vai ser sobre as infecções sexualmente transmissíveis, a ISTs. Bom, as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, são doenças causadas por vários tipos de agentes, sendo elas transmitidas principalmente pelo ato sexual sem o uso de preservativos como a camisinha, com uma pessoa que esteja infectada e geralmente se manifesta por meio das feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Além disso, algumas dessas ISTs, elas são transmitidas de mãe para filho durante a gravidez ou durante o parto ou através da amamentação. As transfusões de sangue contaminado, compartilhamento de seringas e agulhas, no uso de drogas injetáveis, são também meios de transmissão dessas ISTs. Então, as ISTs não só são doenças que são infecções que são adquiridas através das relações sexuais, mas também através de meios externos, quando a pessoa utiliza utensílios, ferramentas que estejam contaminados pelo sangue ou resíduos como saliva, mucosa de uma pessoa que esteja infectada pela ISTs. Então, todo cuidado é pouco em relação à questão de uma ISTs, porque muitas das vezes as pessoas imaginam que as ISTs elas só vão ser contraídas por meio da relação sexual, mas na verdade não. E uma das ISTs mais conhecidas e que atualmente tem se tornado quase que em esquecimento, entre aspas, né, das pessoas. Bom, a AIDS ou o HIV, né, que é causada pelo vírus do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. O meio de transmissão dela, o principal deles é entre o contato sexual, através da transfusão de sangue, prática de compartilhamento de agulhas e seringas, materiais de acupunturas, tatuagem, outros objetos perfurantes e cortantes também podem representar perigo, porque esses materiais, eles, por exemplo, manicures, que utiliza o mesmo alicate para retirada da cutícula em pessoas diferentes, sem fazer um procedimento de esterilização, né? Ou até mesmo utilizar material diferentes para cada tipo, para cada cliente, através desse descaso, dessa falta de manuseio, a questão da higiene com relação a esses materiais, essa manicure pode acabar contaminando de forma indireta outras pessoas, porque ela não sabe, não está escrito, né, de forma visível que aquela pessoa tem o vírus da AIDS, tem o HIV. Então, ela pode ser transmitida de forma indireta por meio desses procedimentos, como as tatuagens, a acupuntura, através da questão da manicure e também de mãe para filho. As progressões e os sintomas. Bem, como é que ocorre quando a pessoa é infectada pelo vírus da AIDS? Primeiramente, ela não vai estar se sentindo normal, porque esse vírus ele vai ter um período de incubação, ou seja, um período em que ele não vai apresentar sintoma nenhum, de 2 a 4 semanas. Os primeiros sintomas que a pessoa vai apresentar: febre, calafrio, manchas no corpo que vão desaparecer normalmente. Porém, quando os primeiros sintomas da pessoa infectada pelo HIV apresenta, a princípio se confunde com outras doenças, por exemplo, uma virose, uma gripe.
e aí acaba passando por despercebido. Em seguida, vai ocorrer a fase assintomática, onde o paciente ele já é denominado soro positivo, mas ainda não desenvolveu a AIDS. Ele vai estar ali, ele já vai ser uma pessoa infectada, ser considerado um soro positivo, já vai ter o vírus, né, presente no corpo, mas ele ainda não desenvolveu a AIDS. Por que ainda não desenvolveu a AIDS? Porque posteriormente, quando os números de linfócitos, que são as células de defesa do sistema imunológico, vai se encontrar em baixo nível, ou seja, um nível crítico, vai surgir sintomas como cansaço, tosse, a perda de peso, a diarreia, a inflamação dos gânglios linfáticos, suores noturnos. Devido a essa questão da baixa da imunidade desse indivíduo, ele vai abrir portas, oportunidade para aquelas doenças chamadas de oportunistas, como a pneumonia, a herpes simples, a gripe, né, a candidíase, entre outras. E aí, quando ele começa a apresentar esses sintomas dessas doenças oportunistas, a partir daí é que ele já começa a desenvolver, já a ser considerado uma pessoa, vamos dizer assim, com AIDS, né? O sintoma mais característico que representa que representa a AIDS é o sarcoma de Kaposi. Então, o sintoma de Kaposi, ele vai ser como se fosse o aparecimento de várias erupções na pele da pessoa, como se fosse parecendo uma catapora, umas pequenas bolhas de queimadura. E esse é o primeiro sintoma mais característico de quando a pessoa já começa a desenvolver a AIDS. Ela já é soropositivo. Aí, a partir daí, aí começam a aparecer as doenças oportunistas, como a herpes, como a candidíase bucal. O primeiro diagnóstico do qual a pessoa identifica que ela contraiu o vírus do HIV é através do teste sorológico. O maior meio de prevenção é o uso de preservativo durante a relação sexual, inclusive no sexo oral. Evitar compartilhar objetos perfurantes e cortantes. Evitar receber doações de sangue e derivados, espermas ou de órgãos que não tenham sido testados para HIV. Então, se de repente ocorrer situações em que a pessoa receba a transfusão, se não for esse sangue não for coletado de um órgão especializado, onde vai fazer análise daquele sangue para saber se aquele sangue está de qualidade, está adequado, não tem nenhum tipo de meio que venha prejudicar ainda mais aquele paciente que venha receber, é bom a gente evitar de qualquer maneira. Tratamento para a pessoa que é identificado com HIV. Logo nas primeiras fases dessa doença é a questão do coquetel, né? Os coquetéis de medicamento que vai diminuir a carga de vírus, né? A questão da evolução do vírus, onde ele vai atrasar a baixa do número de leucócitos, ou seja, esses coquetéis vão ajudar com que o corpo comece a recuperar o sistema imunológico para se fortalecer, fazendo com que esse paciente tenha longevidade e qualidade de vida. Tem pessoas soropositivo que elas contraíram o HIV na adolescência, né, aquela fase impulsionada e de descoberta, de querer conhecer, de querer viver, e aí acabaram contraindo pela falta de cuidado com a sua higiene pessoal e também se prevenindo, se cuidando da forma correta. Aí na adolescência acabou contraindo essa doença e acabou descobrindo ainda na fase inicial. E ela começou a fazer o tratamento através de coquetéis e viveram muitos e muitos anos de vida
com HIV. A pessoa que tem o HIV, ela pode constituir família, ela pode ter um parceiro, só que ela vai ter que tomar várias medidas preventivas e zelosas, tanto para com ela quanto para seu parceiro, né? Então, a pessoa que contrai o HIV ela não é como antigamente, que as pessoas imaginavam que a pessoa contrair HIV, ele já está morto. Não, hoje em dia já tem N descobertas que estão mostrando que é possível uma pessoa que contraiu o vírus do HIV conseguir sobreviver, ter uma longa qualidade, uma longa vida e uma qualidade de vida muito boa. Infelizmente, ainda não há cura e nem vacina para esse tipo de IST. O HPV, o agente causador, que é o vírus papiloma humano. Esse vírus papiloma humano há 30 subtipos, sendo que os casos mais comuns são os causados pelo HPV do subtipo 6 e do subtipo 11. A transmissão dele é um contato direto com a pele da pessoa afetada ou através de contato sexual. As progressões e os sintomas. Na maioria dos casos, a pessoa acaba se contaminando, se infectando, mas ela fica assintomática. Então ela está contaminada, mas ela não apresenta nenhum tipo de sintoma. Só que há aqueles que com o tempo ela acaba ocorrendo a formação de verrugas, que é o chamado de candiloma culminado. A forma microscópica que vai aparecer no pênis, na vagina ou no colo do útero. Aqui na imagem a gente vai estar vendo duas imagens de um colo de útero. Vocês observam aqui o colo de útero normal e um colo de útero inflamado, infectado pelo vírus, pelo HPV. O diagnóstico é feito através do exame do Papa Nicolau, da colposcopia ou da peniscopia e também através de uma biópsia. Prevenção é o uso do preservativo durante a relação sexual e agora com a vacina, né? Os adolescentes entre fase de 10 até 12 anos, meninos, meninas, tem que tomar a vacina do HPV direitinho para ter essa prevenção. Não só através da relação sexual, mas principalmente manter a sua carteirinha de vacinação em dia. Para você estar imune de você contrair ou ter esse HPV, você tem que tomar as 2 doses para que você esteja imune. Tanto as meninas quanto os meninos têm que tomar a vacina de HPV. O tratamento é a eliminação da verruga ou das lesões quando já estão nesse estágio e o procedimento cirúrgico. A sífilis, o agente causador é uma bactéria, né, a bactéria do tipo treponema. A transmissão é através de contato sexual. As progressões e sintomas. Os sinais e sintomas da sífilis, eles são variados porque ele vai depender muito do estágio em que a pessoa se encontra contaminada. Então, a sífilis ela vai ter o primeiro, segundo, o terceiro estágio de contaminação. Às vezes, a pessoa que está contaminada com sífilis, dependendo do estágio imunológico dela, ela só vai conseguir apresentar a sífilis já muitas vezes no estágio avançado. E quando ela já está nesse estágio avançado, é muito difícil conseguir reverter a situação. Poucos são as pessoas que conseguem identificar que está infectado pela sífilis no primeiro ou até mesmo no segundo estágio que tem tratamento. A prevenção é o uso de camisinha durante relações sexuais. E o tratamento é através de uso de antibióticos. O não tratamento pode gerar complicações irreversíveis, principalmente no cérebro e no coração. Então, como eu disse, a pessoa quando ela está no estágio avançado da contaminação da sífilis, a sífilis ela não só atinge a questão da região genital,
mas ela também ela atinge o sistema nervoso e o sistema circulatório, que é o nosso cérebro e o nosso coração. Aí aqui, olha, a sífilis ela vai causar lesões exantomáticas na pele do corpo, que ela vai ser acompanhada de lesões que vão aparecer tanto na palma das mãos ou na planta dos pés. Aí outra característica do sintoma da sífilis é a goma silifítica, que são essas lesões nodulares que sofrem pelo processo de degeneração, que muitas vezes as pessoas acabam confundindo como se fosse uma espinha inflamada, que vai se tornando como se fossem pequenas feridas. A herpes genital, causada pelo vírus herpes simples do tipo 1 e também do tipo 2. A transmissão, contato sexual, a progressões e sintomas. Ela vai ter um período de incubação, né? Depois que ela infecta a pessoa infectada, ela tem 2 semanas de incubação. Depois dessas 2 semanas, começam a aparecer essas erupções de bolhas e feridas que ardem e coçam no aparelho genital ou até mesmo na boca. O diagnóstico é feito através de análise clínica e exame de sangue. A prevenção, o uso de preservativos durante a relação sexual. E o tratamento é através de medicamentos virais que buscam combater os sintomas e as complicações. No entanto, é uma doença também que não tem cura. A herpes genital, ela ocorre tanto no homem quanto na mulher. A gonorreia. Gonorreia tem um agente causador, a bactéria Neisseria. A transmissão, contato sexual durante o parto ou através de contaminação indireta, por exemplo. A contaminação indireta é a pessoa ter contato com a mucosa, que é daquelas erupções ou daquelas bolhas que apresentam de alguns sintomas da gonorreia, a pessoa ter contato. As progressões, ela vai ter um período de incubação de 2 a 10 dias. No homem, ela vai apresentar os sintomas como ardência urinar, o aparecimento de um corrimento amarelo e purulento que vai sair da uretra, chamada de uretrite. Na mulher, 70% das mulheres são assintomáticas, então nas mulheres ela demora mais para aparecer do que nos homens, que é um fator preocupante. Na restante das mulheres vai ocorrer dores a urinar, incontinência, que é a questão de não conseguir, né, ter controle do sistema urinário, corrimento vaginal. Caso infecte o útero, pode causar infertilidade. Aí nós vamos ter a gonorreia aguda, que é aquela que vai causar a secreção purulenta em vulva, na vulva, né, na parte genital feminina, e no pênis, que é na masculina. O sinal é o corrimento amarelado ou esverdeado, ou até mesmo com um pouco de sangue. Isso do pênis, da vagina ou do ânus. Isso só vai aparecer de 2 a 8 dias depois que a pessoa teve relação sexual. Então, após alguns dias que ela vai perceber que vai ter ardor a urinar, e relacionar-se sexualmente fica extremamente incômodo, ou seja, a pessoa vai sentir dores quando ela mantém relações sexuais. Se ela não tratar logo, essa pessoa ela pode ficar estéril, ou seja, incapaz de ter filhos. Sem o tratamento, essa doença afeta o sistema nervoso, os ossos e o coração. Na mulher, é mais difícil perceber esses sintomas, por isso, ela deve procurar o ginecologista sempre que sentir alguma coisa diferente do seu corpo, ou ao menos por uma vez ao ano, a mulher tem que ter uma consulta periódica com esse especialista. O diagnóstico, geralmente ele é dado clínico através do especialista, que é o ginecologista. A prevenção é o uso de camisinha durante as relações sexuais e ter uma boa higiene pessoal.
Tratamento é dado através de antibióticos, como a penicilina, penicillium, que é um tipo de antibiótico. O cranco mole. O cranco mole, ou também chamado de CID-10 ou A57, é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Haemophilus, sendo mais frequente na região de climas tropicais, por exemplo, como o nosso. As condições e características dessas ocorrem por lesões múltiplas na área genital, que pode ser únicas, mas também pode ser muito dolorosa. E o cranco mole é mais frequente no sexo masculino. O sintoma. Os primeiros sintomas que vão ocorrer no homem é dor de cabeça, febre, uma fraqueza, que pode ser muito bem confundido com uma gripe, uma virose, que só vai aparecer depois de 2 a 15 dias depois do contágio. No entanto, nem todos apresentam esses sinais. Dessa forma, os sintomas mais perceptíveis são feridas múltiplas e dolorosas de tamanhos pequenos com presença de pus, que aparecem com frequência nos órgãos genitais, como pênis, ânus e vulva. Podem aparecer nódulos como caroços e ínguas na virilha. Nos homens, as feridas aparecem na cabeça do pênis, que é na glande. Já na mulher, elas ficam na vagina ou no ânus. Nem sempre a ferida é visível, mas ela vai provocar uma dor quando a pessoa tiver uma relação sexual ou quando ela ir fazer, quando ela ir ao banheiro, né, evacuar. Aí aqui na imagem mostrando como é que aparecem os sintomas do cranco mole na região da boca, como na região da vagina, né? Essas feridas múltiplas aí, tanto no homem quanto na mulher. A candidíase. A candidíase é causada por alguns dos tipos de fungo da cândida, que é presente cerca de 20% da população feminina. No entanto, não é preciso temer a presença dele, porque a cândida, né, esse fungo, ele vive em harmonia com outros micro-organismos da flora vaginal feminina. Então, todas as mulheres, elas vão ter esse fungo da cândida presente no aparelho genital dela. Só que quando é que a cândida ela vai se tornar, vamos dizer assim, letal não, vamos usar outro termo, prejudicial para a região feminina da mulher? A candidíase ela só vai surgir quando houver a proliferação demasiada da cândida, ou da cândida da espécie albicans ou da clabrata, em relação aos outros organismos diferentes. Ou seja, quando ocorre a proliferação do fungo da cândida acima do normal, do controle que há dos micro-organismos, porque além do fungo da cândida, tem outros micro-organismos que fazem a manutenção, o controle ali da região da flora vaginal do aparelho feminino. Então, quando essa proliferação, quando essa cândida se reproduz, se multiplica fora do normal, é aí que ela vai causar a candidíase. Os principais sintomas: coceira vaginal, corrimento branco e espesso, ardência na região da vulva, que é a parte externa da vagina, um leve inchaço nos lábios vaginais, também conhecido como os grandes lábios. Além disso, a mulher acometida, ela pode igualmente apresentar alguns sintomas como ardência a urinar, a pele rachada próximo da vulva e dor durante as relações sexuais. O tratamento consiste em afastar os fatores de risco para evitar a reincidência. Por exemplo, roupas íntimas que no período em que a mulher estava infectada, né, pela candidíase, o fungo acaba ficando alojado ali. Quando ela reutiliza aquela roupa íntima, ele acaba reinfectando novamente.
Então, desse modo, é preciso suspender também as relações sexuais para restabelecer a pele e a mucosa nesse período. Ministrar medicamentos antifúngicos por via oral ou também por creme no local do tratamento. E o tempo desse tratamento ele vai variar de acordo com a gravidade do sintoma da candidíase. Aí aqui nós temos a candidíase oral, porque muitas pessoas acabam tendo relações sexuais orais, né? E aí acaba contaminando a parte oral, né, que é a boca, e aqui a candidíase na parte genital. O linfogranuloma venéreo, que é chamado de LGV. O linfogranuloma venéreo é uma infecção crônica causada pela bactéria da clamídia, que atinge os órgãos genitais e os gânglios da virilha, e é popularmente conhecida como mula. As formas de contágio. Transmissão ocorre pelo sexo desprovido com uma pessoa infectada. Por isso, ela recomenda sempre o uso da camisinha masculina ou da feminina e o cuidado com a higiene íntima após a relação sexual. Os sinais e sintomas. As feridas nos órgãos genitais e outras partes do corpo, como pênis, vagina, colo do útero, ânus, a boca, os quais muitas vezes não são percebidas e desaparecem sem tratamento. 1 a 6 semanas após a ferida inicial, vai surgir um inchaço doloroso como um caroço ou uma íngua na virilha, que, se não tratado, vai se romper, aonde vai sair pus. Pode haver também, por todo o corpo, o aparecimento desses caroços ou ínguas, com dores nas articulações, febre e mal-estar. Quando não é tratado adequadamente, essa infecção ela pode agravar, causando elefantíase, que é o acúmulo de linfa no pênis, escroto ou vulva. A elefantíase ela vai fazer com que ocorra o acúmulo do líquido da linfa, do sistema linfático, nessa região genital, como é o pênis. E aí acaba crescendo, ficando, alterando o tamanho. Aí aqui, ó, mostrando para vocês nas imagens os sinais do linfogranuloma, principalmente na genitália masculina. O diagnóstico e tratamento é na presença de qualquer sinal ou sintoma dessa IST. Recomenda-se procurar um serviço de saúde para o diagnóstico correto e indicação de tratamento com antibiótico adequado. As parcerias sexuais também precisam ser tratadas, porque não adianta só cuidar de um e não cuidar do outro, porque assim vai haver reinfecção. E aí, pessoal, termina aqui o nosso conteúdo do terceiro bimestre. E realizem a atividade na página 194 do livro para entregar na próxima aula, ok?